Olá pessoal, dando continuidade à nossa aula, hoje nós vamos falar de tabulação de dados. Vamos falar especificamente da tabulação de dados para as variáveis qualitativas quanto para as variáveis quantitativas. Relembrando, dentro dessa classificação tínhamos as variáveis qualitativas nominal, ordinal e as quantitativas discreta e contínua. Cada uma dessas recebe um procedimento de tabulação, em que em alguns momentos, algumas dessas, a técnica ela é semelhante. Então, nada melhor do que começarmos esse procedimento de tabulação, uma vez que já conseguimos distinguir o que é uma variável qualitativa nominal ordinal e o que é uma variável quantitativa discreta e contínua. Vamos fazer o procedimento de tabulação para cada uma desses tipos de variáveis. Pegando aqui o procedimento para a tabulação para dados qualitativos, nós pegamos aqui esse exemplo lá do livro de Introdução à Bioestatística da professora Sônia Vieira, na página 23, em que nós temos a opinião dos brasileiros sobre determinado técnico de futebol, por exemplo. E aí, pegando cada indivíduo, nós pegamos uma amostra de 2.500 pessoas e aí nós vamos verificar em cada um, o técnico de futebol, no caso brasileiro, ele é bom ou ele é ruim? Nós temos, na realidade, 4 tipos de classificações. Nós temos que ele é bom, a resposta que pode ser assumida para a variável opinião sobre técnico de futebol: bom, regular, ruim e não sabe. A priori, vamos distinguir que isso daqui não há ordem nenhuma para quanto ao dado que a variável possa assumir. Então, nesse caso, dizemos que a variável ela é quantitativa nominal. E aí eu fui pegando cada indivíduo e coletando essa informação. E cada um deles foi me dando a sua resposta. E o primeiro me disse que era bom, o segundo disse que era bom, o terceiro disse que era ruim, e assim sucessivamente fui pegando até a pessoa 2.500, em que resultou nisso. Nesse tipo de extração de dados, nós dizemos que os dados, a priori, como não tem organização nenhuma, nós dizemos que os dados são dados brutos, dados sem nenhum tipo de organização. E aí, por exemplo, nós, diante desse tipo de dados, se nós quiséssemos, por exemplo, colocar em algum procedimento de organização, o fato de aqui esses dados não estarem dispostos em uma organização, nós poderíamos perguntar: então, por exemplo, quantas pessoas em particular tiveram como resposta que acharam que o técnico brasileiro era um bom técnico? Bem, se esses dados tivessem algum tipo de organização, supondo, vamos organizá-lo aqui em termos de ordem alfabética. Consequentemente, a primeira condição seria as respostas em que obtivemos quanto ao técnico brasileiro ser um bom técnico. Nesse caso, nós iríamos simplesmente, como ordem alfabética, a primeira resposta seria bom porque começaria pela letra B. E aí nós contaríamos. Quer dizer, o fato dos dados estarem brutos, em que a priori nós não sabemos, não tem organização alguma quanto às respostas, nós teríamos dificuldade em conseguir alguma informação desses dados brutos. E aí nós poderíamos então organizar esses dados, que chamaria esses dados em rows ou dados elaborados, e aqui o critério poderíamos dizer que seria ordem alfabética, por exemplo. E aí o procedimento de ordem alfabética, nós iríamos, em particular, colocarmos em ordem alfabética e todas as respostas enfileiradas primeiro para o bom, porque começaria pela letra B. Depois seria todos aqueles inseridos dos bons, nós iríamos para o em particular não sabe.
que seria a segunda letra, ou melhor, a segunda consoante do alfabeto, ou letra, ou vogal na realidade, que seria após a letra B, seria N. Então, outros foram respondendo, não sabe. E aí eu fui para todos que tiveram a resposta, não sabe. Posteriormente, nós fomos os dois últimos, que será na ordem regular e ruim, e aí fomos computando todos que assumiram regular até o último. E por fim, ruim. Bem, todos esses nós já colocamos em uma certa organização, e que nessa organização, se por exemplo quiséssemos saber a frequência dos que tiveram como resposta bom, bastaria contar os primeiros. Não sabe os posteriores, até o ruim. Bastaríamos irmos em termos de amostra nos últimos elementos cuja ordenação está feita em ordem alfabética, e pegaríamos, diferentemente do que tivéssemos esses dados brutos. A priori, não seria tão fácil pegar esses dados que estão organizados, obtermos informações, quanto que se esses dados tivessem dados brutos. Então, o que nós estamos fazendo é uma espécie de organização desses dados. Bem, mas se nós fôssemos tentar simplificar um pouco mais essas informações, assim ainda mesmo, estando dessa forma, se quiséssemos, por exemplo, saber a frequência dos indivíduos que deram resposta como os técnicos brasileiros são bons técnicos, teríamos que contar um a um. Bem, nós temos 2.500 pessoas. Isso mesmo assim, pegar essa quantidade de pessoas que deram como resposta bom, mesmo os dados estando em rol, ainda nos dificultaria pela questão do tempo, teríamos que contar um a um. Então, por que ao invés de colocar isso, nós não fazemos o que chamamos de tabulação de dados, colocarmos esses dados em uma tabela, em que essas tabelas elas vão nos dar a variável e a distribuição, ou melhor, e as frequências dessas respostas. E aí teríamos algo desse tipo. Então aqui, basicamente, eu tenho a coluna com respostas e a coluna com a frequência. A frequência nós denotaremos ela pelo FI. O I é o índice. Nesse caso aqui, diríamos que nós temos o índice I1, I2, I3 e 4. E após ter feito isso e colocado em tabelas, o que foi que eu fiz? Eu fiz a contagem de todos os que deram resposta como bom e coloquei na frequência. Então foram 1.300 pessoas. O não sabe, 450. Posteriormente, regular, 125. Por fim, ruim, 625. Observe que se somarmos todas essas frequências, teremos o tamanho da amostra, dado aqui anteriormente. Então, por meio dessa tabela, nós conseguiremos aí obter respostas, ou melhor, muito mais informações do que se esses dados tivessem em dados em rol e, por consequente, dados brutos. Então, o que nós queremos na estatística a priori, nessa primeira parte, é facilitar as informações com que os dados estão nos dando. Então, tentar facilitar para a leitura de quem está observando esses dados uma interpretação melhor dessas informações. Então, aqui nós estamos interessados, pegando a frequência simples e perguntas do tipo, então, quantas pessoas disseram que responderam que temos um bom técnico? 1.300. Quantas pessoas responderam que foi regular? 450. E assim por diante. Mas eu poderia estar interessado no seguinte, dentre as 2.500, qual foi a frequência relativa ou a percentagem, por exemplo, de pessoas que deram a resposta para bom técnico? Seria 1.300 dentro do total. Então, respostas desse tipo
A frequência simples não diretamente nos daria essa informação, precisaríamos de fazer mais algum cálculo. Se esses dados aqui tivessem em algum tipo de ordenação, e aí poderíamos classificar o seguinte: em termos de ordem, vamos dizer que um técnico ele pode passar pelas fases, essas respostas têm uma certa ordenação, em que esse tipo de ordenação dá um peso, em que esse aqui é o melhor, o segundo melhor, o terceiro melhor e o quarto melhor. E assim sucessivamente. Então, criaríamos uma espécie de ordem. Então, se esses dados tivessem um padrão de ordem, nós poderíamos ter um aprofundamento melhor dessas respostas. Mas, pensando simplesmente dessa forma, eu poderia também estar interessado na seguinte pergunta: quantas pessoas em particular tiveram como respostas bom e regular? Ah, eu teria que fazer a soma, 1.300 com 1.450. Quantas pessoas deram respostas em que nós obtivemos, no mínimo, as respostas regular, ruim, não sabe? Ah, eu teria que fazer uma conta, 450 mais 125 mais 625. Então, respostas ou perguntas desse tipo, simplesmente a frequência absoluta não poderia nos dar essas informações. Então, o que é que nós iremos fazer? Nós iremos ampliar essa tabela de frequências. E essa tabela de frequências nós vamos ampliar da seguinte forma. Vamos pegar aqui a nossa segunda tabela, em que essa nossa segunda tabela, ela nos dá uma ampliação de todas as respostas para essas perguntas feitas a priori. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas em que temos informações sobre o resultado da opinião dos brasileiros quanto aos técnicos de futebol. Então, por exemplo, se fôssemos computar e sabermos a frequência relativa das pessoas que assumiram que temos um bom técnico, iríamos pegar a frequência absoluta dos que disseram que temos um bom técnico com relação ao total. Isto é, essa primeira informação aqui nos daria pelo seguinte cálculo. Eu pegaria a frequência, vamos assumir que isso aqui seja a primeira informação, a segunda informação, a terceira informação e a quarta. Então, quanto à primeira informação, vamos dizer que a frequência relativa para ter assumido que temos um bom técnico é simplesmente com o cálculo 1.300 dividido pelo total, 2.500. Fazendo um arredondamento de casas decimais, eu vou usar simplesmente com 2 casas decimais após a vírgula. Então, esse cálculo aqui nos deu 0,52. Poderíamos pegar a calculadora, afastar aqui mais um pouco, e essa calculadora bastaria eu utilizar o seguinte: quero fazer um arredondamento de casas decimais? Vamos à primeira informação. Primeira coisa que nós temos que fazer é que essa calculadora ela tem uma memória de cálculo e precisamos resetar a memória de cálculo. Para resetarmos a memória de cálculo, o que é que fazemos? Shift, Mod, e vamos nessa opção 3, All, 3. Resetar tudo? Sim. Aperta 2 vezes o botão igual, igual. Estamos com a calculadora resetada. Como eu falei para vocês que eu quero o arredondamento com 2 casas decimais, o que é que eu vou fazer aqui em particular? Eu vou usar um sistema de fixação para que o arredondamento seja automático. Porque se eu pegar 1.300 dividido por 2.500, se vocês observarem, nós temos aqui 0,52. Isso aqui deu uma aproximação de casa decimal exata, simplesmente com as 2 últimas. Mas no caso, se essa razão aqui tivesse nos dado um valor com casas decimais superior a 2, o que era que eu faria para fazer não a regulagem, mas
a formatação da calculadora para que ela nos desse simplesmente um arredondamento de duas casas. Iríamos utilizar o botão Mod, apertaríamos Mod até chegarmos à opção Fix. A opção Fix ela é acionada com o botão 1 e aí ele está nos perguntando qual o arredondamento que você quer após a casa decimal, em que essa classificação, essa restrição você faça simplesmente com quantas casas? De 0 a 9. Ah, nós queremos 2. Pronto. Tudo que nós fizermos aqui agora, o arredondamento será feito com 2 casas decimais. Observe simplesmente como exemplo. Se nós tivermos aqui um valor que tenha dado 1.2356772, observe que nós temos aqui 6 casas decimais após a vírgula. Se apertarmos igual, ele já faz o arredondamento simplesmente sozinho. Observe que as 2 casas decimais após a vírgula é o 23. Mas observe que em sistemas de arredondamento, observamos que como o número posterior ao segundo, que é o que nós queremos arredondar, tem valor igual ou superior a 5, esse segundo valor ele é automaticamente elevado a uma casa acima, por questão de arredondamento. Por isso que ficou o valor 4. Caso esse valor tivesse com o número posterior abaixo de 5, o valor seria 1.23. Observe, se tivermos aqui 1.233456, observe que o número posterior às 2 casas decimais que estamos querendo arredondar, esse segundo em particular, o número posterior a ele é menor do que 5, portanto, o arredondamento nos dá 1.23. Ok? Então, vamos dar continuidade à nossa aula. Vamos fazendo sempre esses esquemas para tentar ir resolvendo ainda mais os nossos problemas na área da estatística. Por fim, nós iremos fazer para todas as outras opiniões, respostas dadas, fazendo esse cálculo, pegando a frequência absoluta dividindo pelo total, a frequência absoluta e dividindo pelo total. Pronto, fizemos para todas as opiniões a nossa frequência relativa. Agora não precisaria estar olhando simplesmente na frequência absoluta e quisesse ter um interesse. Qual seria a proporção de pessoas que tivemos como resposta bom para um técnico de futebol? Tivemos 0,52. Isso é uma proporção, não em percentual, uma proporção relativa. Se nós quiséssemos, em particular, já adiantar em termos percentuais esse resultado, nós iríamos para a coluna da frequência percentual. Bastaríamos multiplicar essa frequência relativa por 100. Então, nesse caso, teríamos 0,52 vezes 100, 52%. 0,18 vezes 100, 18%. 0,05 vezes 100, 5%. E 0,25, 25%. Observe que na frequência relativa, a soma disso daqui tem que dar 1. Por consequência, como nós estamos multiplicando isso por 100, a soma das frequências percentuais também tem que dar igual a 100%. Ok? Então, essa frequência relativa, que ela é uma base para a frequência percentual, nos indicaria quantos por cento das pessoas deram para nós como resposta que temos um bom técnico. 52% da nossa amostra nos deu que temos um bom técnico. Não sabe quantos por cento? 25%. Um quarto da amostra nos deu isso daí. E assim sucessivamente, respostas desse tipo traríamos quanto à frequência percentual. Nós temos agora mais 2 frequências muito interessantes, que são as frequências acumuladas. A frequência acumulada abaixo de e a frequência acumulada acima de. A frequência acumulada abaixo de, ela nos vai dar resultados, ela vai ter uma aplicação melhor quanto às variáveis quantitativas, mas aqui, quanto ao sentido ordinal, vamos dizer que queríamos do tipo... qual seria a quantidade de pessoas que deu como respostas
de termos um bom técnico. Teríamos 1.300 pessoas. Quanto que deu respostas como do tipo bom e regular? Então, na realidade, as frequências acumuladas, elas nos dão resultados de frequências em que nós fazemos acumulações ou adições acumulantes das frequências absolutas. Então, antes de nós respondermos a esse tipo de pergunta, vamos entender como que fazemos o cálculo. Então, na frequência acumulada baixo Di, o que nós primeiro fazemos é adicionar a primeira frequência absoluta. Então, a primeira frequência absoluta é 1.300. A próxima frequência, o que é que nós iremos fazer? Nós iremos pegar a frequência absoluta, ou melhor, a frequência acumulada, que foi da primeira frequência absoluta, e somarmos com a frequência absoluta posterior. Então, o que é que nós iremos fazer? Vamos pegar 1.300 mais 450, nós vamos ter aí, então, a frequência acumulada da próxima linha, 1.750. 1.750 mais 125, 1.875. Obviamente, a última frequência ela tem que bater com o valor total da amostra, tendo como resultado final a soma dos cumulantes das frequências acumuladas em relação à frequência absoluta. A última será justamente 1.875 mais 622, que isso resulta em 2.500. Então, a interpretação melhor sobre essas frequências nós teremos quando formos para as variáveis quantitativas, ou se tivéssemos variáveis qualitativas ordinais. Aqui nesse caso, como nós não temos, ficamos simplesmente com perguntas do tipo: eu queria saber quantos deram respostas quanto aos técnicos de futebol que tiveram respostas do tipo bom e regular. Eu venho para 1.750. 1.750 pessoas falaram isso. E quantas tiveram bom, regular e ruim? 1.875. É como se fosse um cumulante seguindo a ordem. Agora, essas perguntas aqui nós não poderíamos dar se quiséssemos bom e ruim, ou regular e não sabe. A acumulação ela é feita de forma ordenada, né? De baixo para cima ou de cima para baixo, que é no caso agora a frequência acima de. A frequência acima de nós calculamos ela iniciando com o valor total da amostra, 2.500. E assim nós iremos reduzir 2.500 menos a frequência absoluta, daí nós vamos obter esse valor 1.200. 1.200 menos 450, 750. E por fim, 750 menos 625, 625, que é justamente o valor do último valor da frequência absoluta. Então, nesse caso aqui, nós teríamos o seguinte: quais foram as respostas que nós obtivemos valores tais que foram bom, regular, ruim e não sabe? 2.500. Que tiveram regular, ruim e bom? 1.200. Ruim e não sabe? 750. E não sabe? 625. Bem, essas interpretações, como já falado, elas são muito mais aplicáveis às variáveis quantitativas. Por fim, iremos finalizar com essas frequências acumuladas percentuais, pegando simplesmente o valor da frequência acumulada dividido pelo total, multiplicado por 100. 1.300 dividido por 2.500 vezes 100. Isso dá 52%. Vamos botar o zero aqui para não atrapalhar. E assim sucessivamente. Iríamos pegar agora 1.750 dividido por 2.500 vezes 100.
70. E assim faríamos para todos os demais. Observe que ao final nós teremos o valor total, 100%, já que foi um acumulante. Para o caso da frequência acumulada acima de percentual, nós vamos ter 2.500 por 2.500, vai dar 1 vezes 100. Aqui nós temos o valor total. 1.200 dividido por 2.500 vezes 100, teremos 48%. E assim faremos até o final. Preenchido todos os valores, nós poderíamos agora, por meio da tabela de distribuição de frequências, encontrarmos muito mais respostas do que se simplesmente tivéssemos os dados ainda brutos ou em ROL. Então, essa tabela nos dá informações muito mais explicativas do que se tivéssemos trabalhando com esses dados brutos ou dados em ROL. Daí a importância da tabulação dos dados. Então, aqui embaixo nós temos todas as explicações quanto do que importa, do que representa cada coluna dessa. Frequência absoluta, frequência relativa, frequência acumulada, e vocês bastam ir seguindo o padrão de como fizemos os cálculos, reproduzindo novamente, apenas voltando o vídeo e vendo como nós fizemos esses cálculos. Ok? Bem, dando continuidade, um outro tipo de tabulação que podemos fazer é por meio da tabela de contingências. A tabela de contingências nós podemos utilizar também por meio, na realidade, ela é uma tabela de dupla entrada em que essas variáveis elas também são qualitativas. Em que esse exemplo também foi tirado do livro lá de Sônia Vieira, na página 30, e aqui nós tínhamos um diagnóstico de depressão de 500 estudantes, metade de cada sexo. Então a nossa variável era sexo, uma variável que podemos dizer variável X, e outra variável que é a depressão, Y. O resultado dessas variáveis, quanto ao sexo, masculino e feminino, e quanto à depressão, se tinha ou não tinha depressão. Então, nesse caso aqui, perguntas, ou melhor, tabelas desse tipo, nós vamos conseguir obtê-la e ter como solução das seguintes perguntas. Qual a percentagem dos homens com depressão? Qual seria a percentagem de mulheres com depressão? Existe mais homens ou mulheres com depressão? Qual a porcentagem de pessoas com depressão? Então, perguntas desse tipo, a tabela de dupla entrada consegue ou facilita para nós respostas a essas indagações. Então, a tabela de dupla entrada ela é dada da seguinte forma. Observe aqui, nós fizemos a coleta, como nós temos 500 indivíduos, nós fizemos a coleta dos 250 e fomos coletando. Para cada indivíduo foi dando, chegamos à conclusão, sei lá, faz-se um diagnóstico e chega a algum resultado de que a pessoa tinha ou não tinha depressão, e aí nós fomos computando essas informações. Sim, de forma não aleatória, exatamente. Assim que as informações iam chegando, iríamos computando. Então, esses dados, tecnicamente, são dados brutos, são dados no ato da coleta. Ao organizá-los, colocaríamos em ordem alfabética ou qualquer outro critério que pudéssemos adotar para poder facilitar, e daí tabularíamos esses dados em uma tabela de dupla entrada. Essa tabela de dupla entrada ela é dada dessa forma, em que em uma coluna nós colocamos uma variável e na outra nós colocamos a outra variável. Aqui nós colocamos os resultados possíveis que essa variável assume, e aqui em cima também os resultados possíveis que a variável assume. O que foi que eu simplesmente fiz? Contei quantas era do sexo masculino, o total está aqui 250,
e aqui também 250 para o sexo feminino. E dessas 250, quantas responderam, ou melhor, quantas concluímos que tinham depressão e quantas não tinham? Quantas do sexo masculino tinham depressão e quantas não tinham? Aqui nós temos o total independente de sexo, quantas pessoas tinham depressão. Aqui, independente do sexo, quantas pessoas não tinham depressão. Então, perguntas do tipo indagada na situação anterior, como qual a percentagem de pessoas, ou melhor, de homens com depressão? Bem, o total de homens com depressão é 250. Dos que tinham depressão, 36. Então, a essa pergunta, facilmente poderíamos chegar 36 sobre 250 multiplicado por 100, daí obteríamos o valor da percentagem. 36 dividido por 250 multiplicado por 100. Teríamos então 14,40% de pessoas, no caso do sexo masculino, com depressão. O complementar das 250, ou seja, 100 menos isso, é o que resulta de homens que não tinham depressão. Então, teríamos aí esse complementar de 85,60%. Bem, com a percentagem de mulheres com depressão, faríamos a mesma coisa. Pegaríamos o total de mulheres com depressão em relação ao total. 62 dividido por 250 multiplicado por 100. Então, 24,80% das pessoas tinham depressão. Observe que aqui nós ainda estamos com a configuração de que o número de casas decimais após a vírgula é apenas 2, por isso o arredondamento está sendo feito automático. Então, perguntas desse tipo automaticamente conseguiríamos obter simplesmente com uma tabela de contingências. Então, nesse caso aqui, qual a percentagem de pessoas com depressão? Aqui agora é independente de sexo. Pego a quantidade de pessoas com depressão, no caso 98, dividido pelo total, que agora não estou levando em consideração ao gênero. Então, multiplicado por 100, teríamos aí 19,60% das pessoas tinham depressão quanto as que foram amostradas na nossa pesquisa. Então, aí para vocês da área das ciências sociais, tem uma aplicação gigantesca às tabelas de contingência. Não estamos entrando no mérito, mais à frente vocês vão ver testes específicos para tabelas de contingência que podem ser aplicados. Dando continuidade agora, observem que essas variáveis, trabalhamos todas elas também variáveis qualitativas. Vamos dando sequência à nossa tabulação para a parte agora das variáveis quantitativas discretas. E as variáveis quantitativas discretas, nesse caso, pegamos um outro exemplo, também do livro da professora Sônia Vinheira, em que nós tínhamos aí o número total de faltas dadas por 30 empregados de uma clínica durante o semestre. Então, pegamos esses dados brutos e para cada indivíduo nós fomos computando quantas faltas eles tinham durante o semestre. Esse indivíduo teve uma falta, esse daqui 3, esse daqui esse daqui quer dizer, eu fiz essa coleta, cada resultado desse representa um empregado. Ao total aqui nós temos 30 empregados que nos deram informações. Esses dados aqui estão brutos. Se eu perguntasse quantas pessoas não tiveram nenhuma falta, a priori, com os dados brutos, eu teria que verificar aqui quantos e ir contando quantos tiveram nenhuma falta. Se eu pego esses dados e coloco em rows, isto é, o meu critério aqui é colocá-los em ordem crescente numericamente. Então, eu pego primeiro todos que tiveram nenhuma, apenas 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. E basta eu contar os primeiros, que aí facilmente eu vou obter quantos tiveram nenhuma falta, muito mais facilmente do que esses dados tivessem em dados brutos. Bem, essas informações ainda, como nós vimos nas variáveis qualitativas, ainda são informações, tipos de organizações muito limitados. Então, respostas muito mais facilmente encontradas poderíamos encontrar com as tabelas de distribuição de frequência, em que aí, nesse caso, nós iremos tabular
pegamos esses dados em rol e fomos tabulando quantos tiveram nenhuma falta. Aqui, o número de faltas representa a nossa variável quantitativa discreta, poderíamos chamá-la de x. E aqui as suas frequências absolutas, isto é, computamos quantas pessoas tiveram nenhuma falta, quantas pessoas tiveram uma falta e assim sucessivamente. Dando sequência, observe que nos nossos dados em rol, voltando aqui um pouco, nós tivemos nenhuma pessoa com 5 faltas. Portanto, para não deixarmos uma lacuna com espaço vazio, nós vamos encontrar aqui 0 para justamente o número de faltas igual a 5, frequência 0. Beleza, ao total, percebemos que a soma das frequências nada mais é do que o tamanho da nossa amostra. Então, nós poderíamos dizer, resumidamente, que o somatório com i indo de 1 ao número de agrupamentos, nesse caso aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De 1 até 7 da frequência de i, isso daqui resulta justamente 30, que representa o tamanho da nossa amostra. Ok? Então, o mesmo procedimento nós vamos fazer para o que fizemos lá anteriormente para as variáveis qualitativas. Isto é, se nós quisermos computar a frequência relativa, o que é que faremos? Pegamos a frequência absoluta dividido pelo total, 30. Como eu estou arredondando para 2 casas decimais, o valor da primeira, 0,30. Ok? Assim nós faremos para todos os demais casos. Pois bem, aqui chegamos ao resultado de todas as demais. Observe simplesmente para o caso da número de faltas igual a 5, nós temos que 0 dividido por 30, isso aqui obviamente é 0,00, não tem valor algum. Partindo agora para a frequência acumulada abaixo de, e aí depois nós vamos fazer aplicações em cima dessas colunas que nós vamos conseguir observar, agora com aplicações muito mais fáceis e compreensivas, usando as variáveis quantitativas discretas. Para o caso da frequência acumulada abaixo de, nós vamos pegar a frequência absoluta, a primeira, e vamos acumulando ela com as demais. Então, 9 mais 10, 19. 19 mais 5, 24. 24 mais 3, 27. 27 mais 2, 29. 29 mais 0, 29. 29 mais 1, 30. Frequências acumuladas abaixo de, nós vamos buscar respostas com significados do tipo, para que a gente reflita e guarde na memória, questões do tipo, no máximo, até, abaixo de. Por exemplo, quantas pessoas tiveram falta? No máximo, ela teve uma falta. Bem, nada mais é do que eu pegar. Quantas tiveram 0? 9. Quantas tiveram uma falta? 10. 10 mais 9 foram 19 pessoas. Quantas pessoas tiveram no máximo 4 faltas? 29 pessoas. Por quê? É basicamente eu ter pegado 9 mais 10 mais 5 mais 3 mais 2, que foram as pessoas que tiveram até 4 faltas. Foram 29 pessoas. E isso a gente faz com essas indexações aqui nas perguntas. Agora observe, quantas pessoas tiveram abaixo de 4 faltas? Quer dizer, essas duas que tiveram 4 não inclui. É no caso de 3 para baixo, que no caso foram 27 pessoas. Então, observe que as frequências acumuladas, elas nos dão respostas muito mais facilmente do que se aqueles dados estivessem em rol. E ainda mais se eu tivesse simplesmente a frequência absoluta
não seria tão rápido a resposta sem com que eu precisasse fazer todas essas somas acumuladas. A resposta já está aqui. Perguntas para frequência acumulada acima de, ela segue perguntas do tipo acima de, no mínimo, e questões desse tipo são respondidas com base nessa coluna. Como é que nós iremos montar? Da mesma forma que nós fizemos anteriormente. Nós iremos pegar agora o valor máximo, coloca aqui inicialmente, e vamos tirando da frequência absoluta esse valor inicial. 30 menos 9, 21. 21 menos 10, 11. 11 menos 5, 6. 6 menos 3, 3. 3 menos 2, 1. 1 menos 0, 1. Então, pergunta do tipo, quantas pessoas tiveram acima de 3 faltas? Quantas pessoas tiveram acima de 3 faltas? Foi essa que teve 4 e essas daqui que tiveram 5 e 6. Quantas foram? 2 mais 1, 3. Mas aí o que é que eu faço? Acima de 3 faltas, venho aqui e olho na parte superior. 3. No mínimo, a pergunta quando a gente faz no mínimo está incluso a dita pergunta, quer dizer, a dita informação que queremos. Quantas pessoas tiveram no mínimo 3 faltas? Então eu quero aquelas que tiveram de 3 faltas para frente. Isto é, 3 faltas, 4 faltas, 5 faltas, 6 faltas. Então eu vou na coluna. 6 pessoas. Que na realidade foi somar a frequência absoluta. 3 com 2 com 1. Agora, quando eu digo eu quero acima de 3 faltas, aquelas que tiveram 3 faltas não estão inclusas. Eu só quero apenas, então, as que tiveram 4 faltas, 5 faltas e 6 faltas, que é 2 mais 3. Então, acima de 3, eu vou olhar na seguinte, 3 faltas. É diferente na frequência acumulada abaixo de. Eu vou olhar na anterior. E na frequência acumulada acima de, quando eu tenho acima de ou abaixo de, na abaixo de eu vou olhar na anterior. Na acima de eu vou olhar na posterior, observando na frequência acumulada acima de. Bem, dando continuidade a essas informações, a frequência percentual, basta pegarmos a frequência relativa e multiplicarmos por 100. Daí, nós teremos todo o procedimento. Pegaremos 0,30 vezes 100, 30%. E assim faremos para todos os demais. Feito para todos a frequência percentual, pegaremos a frequência acumulada abaixo de percentual. Nós iremos pegar a frequência acumulada, dividir pelo total e multiplicar por 100. 9 dividido por 30, multiplicado por 100, teremos aí 30%. Próxima, 19 dividido por 30, multiplicado por 100, teremos aí 63,33%. E assim faremos para todos os demais. Observe que como ao final fizemos todos os cálculos, o último valor da classe para a frequência acumulada abaixo de é justamente 100%, porque 30 dividido por 30 dá 1 vezes 100 dá 100. Para a frequência acumulada acima de percentual, nós vamos pegar a frequência acumulada acima de, divide pelo total, multiplica por 100. No primeiro caso, nós teremos 100%. Para o próximo caso, nós teremos 21 dividido por 30, que multiplica 100, teremos aí 70%. E assim faremos para todos os demais casos. Bem, a essas indagações percentuais, nós iremos usar a mesma interpretação que nós fizemos aqui para a frequência acumulada abaixo de e a frequência acumulada acima de, só que agora eu não estou interessado mais em valores absolutos.
eu estou interessado em valores percentuais. Então, por exemplo, quantos por cento das pessoas tiveram no máximo 2 faltas? No máximo 2 faltas, eu vou olhar na frequência acumulada abaixo de percentual. No máximo 2 faltas, 80 pessoas tiveram no máximo 2 faltas. Quantos por cento tiveram no máximo uma falta? 63 pessoas. Quantos por cento tivemos pessoas que tiveram abaixo de 4 faltas? Vou na de baixo de 4, na de 4 faltas. Abaixo de 4 não é que tenha 4, então é abaixo. Então, 90%. Para a frequência acumulada acima de percentual, nós vamos para situações acima de, no mínimo. Isto é, quantos por cento tivemos pessoas que tiveram no mínimo 2 faltas? Isto é, 2, 3, 4, 5. Então, a porcentagem de pessoas que tiveram no mínimo 2 faltas, 36,67%. No mínimo 3 faltas, 20%. No mínimo 5 faltas. Como 5 não está incluso, mas eu tenho uma que teve 6 faltas. Por isso que a percentagem é pequena, 3,33%. Agora, quantas pessoas tiveram acima de 2? Então, eu vou na de 2 e não escolho ela, eu escolho a posterior, que no caso são 20%. Isto é, 3 pessoas tiveram 3 faltas, 2 pessoas tiveram 4 faltas e uma teve 6 faltas. Então, esse cálculo aqui, na realidade, está sendo 3 mais 2 mais 1, que dá 6. Eu divido pelo total e multiplico por 100. Então, esse resultado aqui está me evitando essa quantidade de cálculos. O resultado já está aqui exposto. Daí a facilidade de podermos trabalhar com essas distribuições, essas tabelas com distribuições de frequências. Isto é, a variável seguida das frequências. Só que aí nós fizemos o acréscimo dessas outras aqui para nos facilitar. Então, está vendo que as frequências acumuladas estão dando assim situações muito mais facilmente do que se nós estivéssemos apenas com a frequência absoluta? E como os dados seguem uma ordem, é muito mais fácil trabalhar com as frequências acumuladas, no caso das variáveis quantitativas, do que trabalhar com as variáveis qualitativas nominais. Dando sequência, por fim, nós temos o último caso, e aqui nós temos as informações iguais às anteriores dessas frequências. Nós temos como último caso a variável quantitativa contínua. A variável quantitativa contínua, nós tiramos também o mesmo exemplo, vindo do livro da professora Sônia, em que nós pegamos peso ao nascer de nascidos vivos em quilogramas. Então, nós pegamos aí uma amostra que nós vamos ver mais à frente e que observamos o seguinte: a natureza dessa variável ela é uma natureza contínua. Então, observe, o valor entre 1 kg e 2 kg, há uma infinidade de possibilidades entre esses dois números. Então, obviamente, nós não poderemos tabular esses dados pensando como um caso discreto. Aqui no número de faltas não existe uma falta e meia. Ou você tem uma falta ou você tem 2 faltas. No caso do peso, entre 1 kg e 2 kg, pode haver aí uma infinidade de valores para o peso das crianças. Então, o que vai diferenciar nesse caso aqui para os demais é justamente a criação da classe. A classe agora, devido à natureza contínua dos dados, nós teremos agora um limite inferior e um limite superior em que podemos ter uma quantidade de pesos que obtivemos pela amostra que conseguimos e vamos incluir. Quer dizer, a nossa frequência vai ser obtida com base na quantidade de pesos que estão nesse intervalo aqui. Uma anotação interessante que queremos fazer é que o início da classe do intervalo, quando tem uma barra, implica que esse valor aqui, o limite inferior, se houver na nossa amostra, estará incluído na frequência desse intervalo.
ao qual o limite superior dessa daqui não estará incluso. Por exemplo, vamos dizer que temos aqui um limite inferior, 1 e 2. Isso implica que nós temos pessoas nessa classe que terão entre 1 kg e 2 kg. Agora observe, se tivermos crianças que tenham 1 kg, ela vai ser computada na frequência dessa classe. Entretanto, se tivermos crianças com 2 kg, ela não vai ser inclusa nessa classe. E aí nós teremos classes sucessivas em que esses elementos estarão inclusos. Ok? Essa é a pequena notação simples da construção de uma classe. A representação de uma classe ela é dada dessa forma. Então, nós vamos mostrar como é que nós criaremos nossas classes. E ao criar nossas classes, nós teremos aí, em termos de notação, K classes, em que cada um dos elementos vão ser contabilizados e nós vamos verificar quantos estarão na primeira classe, quantos recém-nascidos estarão na segunda classe e assim sucessivamente. Observe que a construção dessas classes agora foram substituídas e não vamos trabalhar mais diretamente com a variável devido à natureza dessa variável por estar numa escala contínua. Ok? Então, como é que nós vamos construir essas classes e construir a quantidade de classes, o intervalo dessas classes? Como é que nós iremos contabilizar limite inferior, limite superior? Nós temos aqui o procedimento de como vamos construir. Então, nós temos o procedimento para tentar calcular e construir os intervalos de classe. Bem, o que é que nós iremos fazer? Nós iremos seguir esses seguintes passos, que é achar o valor mínimo e máximo, isto é, vamos pegar esses dados em rol, em ordem crescente, vamos pegar o valor mínimo e o valor máximo e, pelo segundo passo, vamos realizar o cálculo da amplitude total, que é pegar a diferença entre o máximo e o mínimo. Calcular o número de classes. Existem diversos critérios para se determinar o número de classes que queremos calcular. Aqui nós vamos utilizar um método empírico. É simplesmente a gente assumir que K é igual a raiz de N, o tamanho da amostra. Vamos calcular a amplitude da classe, ou seja, a distância que o limite superior vai estar do limite inferior, dado pela letrinha C, em que nós iremos pegar a amplitude total dividido por K menos 1 e, por fim, computar o cálculo do limite inferior da primeira classe, que vai ser pegar a menor observação menos a amplitude da classe dividido por 2. Feito esses procedimentos, estamos prontos para computar e construir a nossa tabela de classes, a distribuição de frequências em que o envolvimento da variável agora estará relacionada com as classes. Pois bem, vamos partir para o passo seguinte. Partindo para o passo seguinte, o que nós temos aqui, fizemos a impressão dos dados do livro de Introdução à Bioestatística e aqui eu tenho o peso especificamente dos recém-nascidos vivos em quilogramas. Nós precisamos agora pegar esses dados, colocá-los em rol. Colocados em rol, vamos pegar a menor observação menos a maior. Então, nós vamos pegar esse procedimento aqui que nós deixamos aqui em cima e vamos seguir esse procedimento e realizando o cálculo. Bem, nós, teoricamente, o que devemos fazer? Devemos pegar as nossas observações que não estão em rol. E aqui, inicialmente, nós temos os nossos dados brutos. Então, nós vamos ordená-lo e o critério de ordenação será em ordem crescente.
Isto é, nós vamos pegar da menor observação o menor peso do recém-nascido até o maior peso encontrado dentre esses recém-nascidos. Feito isso, quer dizer, essa condição facilitará muito os procedimentos que iremos adotar aqui mais à frente. Feitas essas observações, nós vamos denotar o seguinte. Suponha que nós já fizemos essa ordenação, nós já temos aqui em mãos e vamos denotar assim, que a menor observação, nós vamos colocar o índice entre parênteses, para dizer que essas observações agora estão ordenadas de modo crescente, isto é, do menor para o maior, e que a menor observação encontrada, o peso da criança tinha 1,57 kg. E o peso da maior criança, que é a última observação, xn, tinha 4,6 kg. Ok? Esse resultado está baseado numa amostra de 100 recém-nascidos, tá? Feito isso, então nós temos as nossas informações iniciais. Bem, seguindo os nossos passos aqui, antes de passarmos para a parte posterior, nós temos o seguinte: achamos o valor mínimo e o máximo, então esse aqui foi basicamente o primeiro passo. O segundo passo seria calcular a amplitude total. Então, nossa amplitude total vai ser dada por 4,6 menos 1,57. Tendo aqui nossa calculadora, podemos computar 4,6 menos 1,57, 3,03. 3,03 quilogramas. Essa é a nossa amplitude. O terceiro passo é a gente calcular o número de classes envolvidas. Então, adotando K igual a raiz de N, em que temos 100 recém-nascidos, a raiz de 100 é dada por 10. Então, teoricamente, teremos K igual a 10 classes. Observe que nem sempre esse valor do número de classes será um número fechado. E que nem sempre também esse valor aqui será especificamente o número de classe. É uma ideia do ponto inicial que podemos tomar. Porque, observe, se construirmos classes em que uma dessas classes tenha frequência, por exemplo, igual a 0, não há por que deixar uma classe que eu tenha um limite inferior e um limite superior e que nenhum desses recém-nascidos contemplem nesse intervalo. Então, o que é que se deve fazer? O valor de K, em que K que foi determinado, eu tenha uma criação de alguma classe que não contemple pelo menos um recém-nascido, não tem por que deixar essa quantidade de classes. E aí teríamos que refazer o procedimento tentando reduzir o número de classes ou aumentar. E aí vai do bom senso do pesquisador. Ok? Então, feito isso, nós temos inicialmente que o número de classes que nós vamos ter são 10. Após computarmos o número de classes, nós temos agora o quarto passo, que é calcular a amplitude de cada classe, que é, na realidade, pegarmos a amplitude total dividido pelo número de classes menos 1. Temos aqui o quarto passo e o cálculo. Nesse caso, temos o valor 3,03 dividido por 10 menos 1, 3, trazendo um pouco mais a calculadora para a visibilidade, 3,03 menos 9, 3,03 dividido por 9, temos 0,34. Então, 0,34 será o valor da amplitude de cada classe. Por fim, nós temos o último passo, que é calcular o limite inferior de cada classe. Nós temos esse princípio porque o limite inferior eu poderia deixar sendo a menor observação.
Qual é o problema da menor observação? Que há uma teoria em que se outra amostra que nós tirássemos do peso de crianças nascidos vivos em quilogramas dessa mesma população, é muito provável acharmos valores menores do que a menor observação da amostra anterior. Então, querendo proteger esse risco, quer dizer, essa margem de erro, nós vamos sempre calcular o limite inferior pegando a menor observação menos C dividido por 2. Então, o nosso cálculo para o quinto passo ficaria: então, o limite inferior para a primeira classe será dado pela menor observação, 1,57, menos a amplitude de cada classe dividido por 2. Então, o nosso limite inferior da primeira classe será dado por 1,57 menos 0,34 dividido por 2. 1,40 quilos. Observe que a menor observação é 1,57 que estará contemplada dentro dessa primeira classe. Com todas essas informações, nós estamos prontos para iniciar o procedimento da construção de nossas classes. A parte inicial será dada pela seguinte informação. Então, a nossa primeira classe, nós teremos limite inferior 1,40, visto que o procedimento das nossas classes será sempre usado como anteriormente, né? Então, nós temos a notação 1,40 barra e o limite superior dessa primeira classe. Só que nós temos que a amplitude de cada classe ela terá uma diferença, uma amplitude, como o próprio nome diz, de 0,34. Então, basta eu pegar a primeira observação, 1,40, e somar mais 0,34. Então, 1,40 mais 0,34, nosso limite superior da primeira classe vai ser 1,74. Bem, observe que como nós falamos, dialogamos, temos que esse 1,74, se tiver alguém com esse peso, não estará contemplado nessa primeira classe. Então, essa observação aqui, ela automaticamente passa para o limite inferior da classe seguinte e basta eu somar mais 0,34. Então, a segunda classe começará com 1,74 e eu acresço, somo mais 0,34, 5,12. Assim, nós faremos até, 1,74 mais 0,34, 2,08. Então, esse procedimento será feito até a 10ª classe. Bem, feito todas as classes, como nós chegamos aqui, observe, é muito comum nos depararmos na seguinte situação. A última classe nós fecharmos o limite superior. Isso implica dizer que nessa última classe, como o limite superior da última classe foi 4,80 quilos, se existir alguma criança com peso nesse valor, ela estará inclusa nessa última classe. Ok? Então aqui eu fiz o acréscimo de 0,34 para todas as classes em que o limite superior da classe anterior foi o limite inferior da classe seguinte. Não tem erro em fazermos. O que acontece? Esse procedimento pode ser jogado fora caso alguma das frequências que formos observar aqui, das observações, não tiver nenhum indivíduo que esteja contemplado em pelo menos uma das classes. Isso é, tivermos classes com frequência 0. Se tivermos classe com frequência 0, não há por que ter uma quantidade dessas de classes. Ok? Então, vamos lá para o procedimento. Fazendo simplesmente o mesmo procedimento que fizemos nas outras,
Nós temos aqui só em termos de diferença essa parte da construção das classes e nós teremos mais uma outra observação que vai fazer diferença, que é essa daqui, que não está inclusa nas condições anteriores, que nós vamos denominá-la de ponto médio. Mas vamos lá. Bem, então qual o procedimento que devemos fazer? Após termos colocado todos os indivíduos em rol, o que é que nós vamos fazer agora? Bem, o limite inferior da nossa classe é 1,4 e o limite superior 1,74. O que é que eu vou fazer? Eu vou encontrar as crianças que estão dentro desse peso, tá? Então, as crianças que estão dentro desse peso, 1,4, 1,74, eu tenho a primeira aqui, 1,57. Vamos procurar aqui mais alguma que está dentro desse intervalo, 1,54 até 1,40 até 1,74. Então, aqui eu tenho a segunda. Então, nós temos aqui dois indivíduos que estão dentro dessa classe. Então, com isso, eu digo que a frequência de crianças nascidas com peso entre 1,4 e 1,74 foram duas dentre as 100, que o total das frequências aqui tem que somar 100. Nisso, eu vou verificar agora para o próximo, 1,74, 2,08. Então, eu vou verificar aqui nos próximos, até todos esses 100 indivíduos aqui estarem contemplados em todas as frequências. Bem, construído todas as frequências absolutas e observadas para todos os indivíduos contemplados em cada classe, o procedimento seguinte para a tabela dos demais, para a construção da coluna de todas as sequências seguintes, serão as mesmas que fizemos no passo anterior. O único cálculo que teremos de diferente aqui é o cálculo justamente do ponto médio. O ponto médio é basicamente fazermos o seguinte, o cálculo é pegarmos o limite inferior de cada classe mais o limite superior e dividirmos por 2. Por exemplo, para a primeira classe, nós vamos pegar 1,40 mais 1,74 e dividir isso por 2. Isso nos dá um resultado de 1,57. É basicamente a referência que vamos ter, porque uma vez que colocamos todos os dados na classe, as observações que estão dentro de cada classe, elas são perdidas. Então aí nós temos que ter uma referência. Então quem é que vai representar os dois indivíduos que estão dentro dessa classe? O ponto médio, que nesse caso aqui resultou em 1,57. Então, na realidade, agora é como se 1,57 fosse repetido duas vezes aqui dentro. Esse valor é assumido porque nós não podemos dar um chute de que valor vai representar essas duas observações. Então, a forma de cometermos um erro mínimo para assumirmos os dois valores que vão estar dentro dessa classe é usarmos o ponto médio. Então, isso nós faremos para todas as demais classes. Ok, fizemos para todas as demais. O prosseguimento para o preenchimento das demais colunas é na mesma ideia que a situação anterior. A frequência relativa, 2 dividido por 100. A frequência relativa da segunda classe do mesmo jeito, 9 dividido por 100 e assim sucessivamente. Então, 2 dividido por 100, 0,02. 2 dividido por 100, 0,02. E assim nós faremos para todos os demais. Preenchido todos eles, vamos perceber que a soma da frequência relativa tem que resultar em 1. A frequência acumulada segue no mesmo padrão. Repetiremos a primeira frequência absoluta e iremos somando a frequência acumulada anterior mais a frequência absoluta seguinte,
4. 4 mais 9, 13. E assim sucessivamente até preencher toda a coluna. Para a frequência acumulada acima de, nós iremos repetir o valor máximo. Iremos, ao invés de somar, tiramos as diferenças com a respectiva frequência absoluta. Então, 100 menos 2, 98. 98 menos 2, 96. E assim até completar a coluna. Preenchido todas elas, iremos para a frequência percentual, que é pegarmos a frequência absoluta, a frequência relativa e multiplicarmos por 100. Então, 0,02 vezes 100, 2%. 0,02 por 100, 2%. E assim faremos para todos os demais. Após preenchido, percebemos que a soma da frequência percentual nos resulta em 100%. Na frequência percentual acumulada abaixo de, vamos pegar a frequência acumulada abaixo de, dividirmos pelo total e multiplicarmos por 100. Então, 2 dividido por 100, 0,02, vezes 100, 2%. A próxima, 4 dividido por 100, dá 0,04, vezes 100, 4%. E aí nós preencheremos até o final. Após completado a frequência percentual acumulada acima de, iremos para a frequência acumulada acima de, iremos pegar cada uma das frequências, dividirmos por 100 e multiplicarmos por 100. Então, 100 dividido por 100 dá 1 vezes 100 é 100. 98 dividido por 100 dá 0,98 vezes 100. E assim faremos para todos os demais. Bem, nesse final aqui estamos com nossa tabela de distribuição de frequências com intervalo de classes. No caso, para as variáveis quantitativas contínuas. Pois bem, as perguntas que iremos fazer com relação às demais colunas vão prosseguir nas mesmas situações feitas anteriormente. Na frequência acumulada abaixo e na frequência acumulada acima de, nós vamos sempre utilizar as perguntas menor ou abaixo de, e na frequência acumulada acima, o próprio termo acima de ou maior que nesse caso nós vamos contemplar em cima dessas duas e resultar isso no mínimo. Vejamos. Quantas crianças temos que tiveram um peso abaixo de 2,42 quilos? Bem, eu vou na frequência acumulada abaixo de, observe a pergunta, abaixo de 2,42. Abaixo de 2,42 é dessa classe para baixo, que no caso foi 13 crianças. Observe que eu estou dizendo abaixo de 2,42, por quê? Porque 2,42 não pode ser um peso que esteja incluso. Se eu dissesse no máximo 2,42, nós não necessariamente teríamos uma resposta exata, porque 2,42 está nessa próxima. Mas os elementos que estão nessa próxima classe, eles estão acima ou iguais a 2,42. Então, pode haver uma confusão. Então, a pergunta da frequência acumulada abaixo de, ela tem que ser sempre excluindo o peso da pergunta. Então, eu quero, por exemplo, uma criança que tenha tido um peso abaixo de 3,44. Eu não quero que tenha 3,44.
Observe porque a classe, como ela está construída, eu não posso incluí-la. Então, a criança que teve um peso abaixo de 3,44 foi 82 crianças. Agora, olha a pergunta. Quantas crianças tiveram no mínimo, ou seja, um peso igual ou superior a 3,44? É essa daqui, ó. Porque essa classe é que inclui a 3,44. Então, no mínimo a 3,44, eu não vou olhar mais para a frequência abaixo de. Eu vou olhar para a frequência acima de, que no caso, 18 crianças. Ok? Observem que, nesse caso, o que vai diferenciar é a inclusão ou não da observação. Na frequência acumulada abaixo de, as perguntas que serão feitas não iremos incluir o peso que estamos perguntando. Então, qual a quantidade de crianças que teve um peso abaixo de 3,10? Eu não estou querendo crianças que teve 3,1 kg. Eu estou querendo crianças que teve um peso abaixo de 3,1 kg, que nesse caso, 53 crianças. Agora, a quantidade de crianças que teve no mínimo 3,1 kg, eu não olho mais para essa, porque essa daqui não tem 3,1 kg. Eu olho para essa. E a frequência que nós iremos utilizar não é mais abaixo de, é a frequência acima de. Então, no mínimo 3,1 kg, 47 crianças. Ok? Para as demais situações, seguiremos o mesmo padrão e essa foi a aula sobre organização e tabulação de dados. Um abraço a todos e bons estudos!